Chegamos para mais uma conversa ao vivo. Eu tenho a alegria de receber esses meus dois amigos aqui, engenheiros agrônomos, produtores rurais, Rogério Vian, diretamente de Goiás, e Luiz Fernando Marasca Fux, diretamente de Giruá. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o desafio de estarmos de novo aqui. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite aí, o amigo Fux. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Mais uma vez aqui para a gente discutir os problemas do agro, né? E os problemas que nos afligem diretamente e que a maioria das pessoas às vezes não ficam nem sabendo que existem, né? Então nós estamos aqui para chamar a atenção do pessoal para prestar atenção nos detalhes das leis que passam no nosso Congresso. Perfeito. Boa noite, Luiz. Bem-vindo, Luiz, mais uma vez. Muito obrigada por nós estarmos juntos mais uma vez, Luiz. Boa noite, ó. É um prazer estar aqui com vocês, o Rogério, a Márcia, e vamos conversar aí, o que a gente puder ajudar, vamos tocar ficha nesse negócio. Ótimo. Vamos lá, turma. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada a todos que já estão aqui. Muito obrigada por terem compartilhado o nosso vídeo do outro dia. Quem não compartilhou ainda, por favor, compartilhem. Foi muito importante. As pessoas agradeceram, vocês dois. Então, muito obrigada. E vamos hoje mais uma vez. Hoje nós vamos retomar o assunto que começamos ali no outro final de semana. Mas hoje, muito especificamente, nós vamos começar essa transmissão aqui com uma grande preocupação nossa, que é em relação à água, ao uso da água e a todo esse problema que está aparecendo nesses últimos tempos. Então, nós já colocamos no título aqui, ó, por que não podemos aceitar o saneamento rural? Lá no ano de 2020, foi aprovado o Marco Legal do Saneamento para as Cidades. As pessoas que vivem nas cidades aí estão entendendo a gravidade do problema. Aliás, para quem ainda não entendeu, este problema, ele é oriundo e está bem descrito no objetivo 6 da Agenda 2030 da ONU. Então, nós já compreendemos, né? O problema, é um dos problemas-chave criado por esta manipulação toda que envolve o clima, e aí é por isso que nós precisamos ficar atentos e é por isso que nós estamos aqui. E desde lá, então, foi aprovado o marco do saneamento para as cidades, e em 2023 começou a tramitar um outro projeto de lei que é para o saneamento rural. Então, nós temos que imaginar aqui e saber aqui que os mesmos problemas que estão acontecendo nas cidades, que é de taxação, taxas que até então nós não tínhamos, e que passou a ter nas cidades, vai ser levado tudo para o interior. São três os tais dos caminhos desse negócio. É a água, o acesso à água, que daí vem das barragens, das vertentes, dos poços, enfim, todos o que eles chamam de fonte alternativa, a água da chuva e o esgoto. Então, assim, para quem ainda de repente não entendeu, esses três elementos, eles estão sendo agora incluídos na nossa vida nas cidades e é o mesmo que querem fazer com o interior. É por isso que quando nós levantamos esse assunto da água, aí, há um tempo que eu falei aqui com o Gustavo Minuzzi, eu acredito que todos devem ter acompanhado, falei com outras pessoas também em relação a esse assunto, nós já dissemos, se nós continuarmos aceitando essa situação toda, nós vamos ser taxados pela água da chuva. E nós vamos ser proibidos, inclusive, de usar isso tudo. Claro, eles estão dando a desculpa de que tem que ser feito um encanamento específico para a chuva, que é para prevenir os alagamentos, aquela coisa arada toda. Nós já sabemos que só tem alagamento por dois motivos bem graves. As cidades são absolutamente mal preparadas, nós teríamos que ter o esgoto já tratado ou, enfim, bem canalizado há muito tempo, porque nós pagamos as taxas há muito tempo, até agora não fizeram nada. E aí, o que definiram? Que é por isso que nós temos que entender o marco do saneamento de 2020. Ele foi aprovado em 2020 justamente porque eles definiram que até 2030 eles fariam, então, toda essa adequação que nos últimos tempos eles ficaram aí sem fazer. E é por isso, Luiz, Rogério, que é tão grave esse assunto, e eu convidei vocês para nós conversarmos aqui agora. Nos municípios
quem já teve a situação da privatização da água está entendendo. Porque, assim, nos municípios onde a água é municipalizada, ou seja, tem uma empresa pública, é feito todo o saneamento e o abastecimento de água por uma empresa pública, as pessoas quase não estão percebendo isso. Por quê? Porque, em geral, a água dá lucro, aí a empresa de saneamento faz o que tem que fazer. Por exemplo, é o caso de Caxias do Sul, que é o município onde eu moro. Não é mais o caso de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Eu vou falar do nosso estado, que é onde eu conheço, tá, Rogério? Depois, se tu quiser falar do estado de vocês, fica à vontade, tá? Mas, por exemplo, se a gente pegar os 317 municípios do Rio Grande do Sul, que são abastecidos pela empresa que era estadual, que era a Corsan, que foi privatizada, assim que ela foi vendida, começou o caos em absolutamente todos os municípios. E aí agora, o que é que nós vamos identificar muito claramente? Muito claramente. Vai ser taxado em tudo, as taxas aumentaram demais, as propriedades que não se adaptarem ao tal do marco do saneamento, porque tem gente que está dizendo eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não quero saber, eu vou continuar do jeito antigo. Essas pessoas estão sendo multadas, vão ser multadas, e elas vão ser pagas daí por não ter feito. E aí é o 100%. Então, a situação é gravíssima, séria, muito séria, e nós queremos impedir que isso que está acontecendo na cidade aconteça no interior. E aí, por isso, estamos aqui e dizemos, por que não aceitamos o saneamento rural? E eu vou colocar aqui agora, eu até peço desculpa se eu fiz uma introdução muito longa sobre esse assunto, mas eu queria tentar balizar todos nós aqui do assunto para que a gente consiga entender um pouco mais do perigo e para que nós tentemos fazer no interior aquilo que nós já não conseguimos fazer na cidade. Então, aqui, pessoal, para todo mundo que está aqui, essa tramitação aqui, essa notícia aqui, presta atenção, 10/4/2025. Que dia é hoje? Hoje é 14, né? 14. Pois é. Então, pensem que, semana passada, esse projeto andou. E até assim, eu agradeço ao Luiz, que foi quem acompanhou para nós e alertou aí a tramitação. Olha só. Comissão aprova projeto que incentiva. Olha como é que eles tratam. Para aprovar esses negócios, eles dizem que é benefício, eles dizem que é solução, eles dizem que vai melhorar tudo. Sempre dizem isso. Aprova projeto que incentiva soluções individuais para esgoto em área rural. Vocês imaginem que o que nós tivemos de esgoto, de saneamento até hoje, eles não querem mais considerar e querem adequar com esta farsa toda, que é o que está causando gravíssimos problemas na cidade, imagina no interior. Então, está aqui, proposta segue em análise na Câmara dos Deputados. Este homem aqui é o deputado federal Evair de Mello. Olha só, ele fez recomendações de modificação no texto do projeto. O projeto é de autoria da senadora do estado do Piauí, Jussara de Lima, se eu não me engano é o sobrenome dela. E aí está aqui, Eu falei com o deputado Pompeu de Matos sobre esse assunto e ele me disse assim, Márcia, não vai ser fácil da gente segurar isso aí, porque já teve parecer e o parecer foi favorável para a aprovação. Então, aqui nós esperamos, né, que todo mundo entenda a gravidade desse assunto. Ele é sério, seríssimo, e nós temos que entender que isso vai chegar no interior e daí, inclusive, assim, aquelas pessoas que estavam querendo escapar dos problemas nas cidades e tal, principalmente pela história das tais cidades inteligentes, pode ter certeza que vai ser feito o mesmo no interior se nós deixarmos. E, na verdade, nós já deixamos, porque o georreferenciamento está todo instalado, o cadastro ambiental rural está todo instalado. Depois eu quero que o Luiz e o Rogério falem disso, porque eles são produtores, eles têm área de terras muito maior do que eu, então eles sabem muito mais do que eu. E eu quero que eles falem dos problemas que a gente já está tendo. E aí está aí, a Comissão de Agricultura. O deputado Evair, então,
está fazendo a relatoria e ele está na Comissão de Agricultura, ó, e ele foi aprovado, vou voltar para o título, só para a gente, ó, comissão aprova projeto, entendeu? Então, na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados foi aprovado. Aqui, eu só vou ler esse pedaço aqui, ó. A Comissão de Agricultura e tal, da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria incentivos para soluções individuais de tratamento de esgoto em áreas rurais. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Com a instalação de fossa séptica biodigestora e jardins filtrantes. Isso aqui, turma, é o problema da Agenda 2030. Aqui está o grande problema, o grande desastre que nós vamos começar a sentir caso exatamente esse projeto seja aprovado e vá para campo e todos no interior tenham que se adequar com isso aqui. Olha só, o texto prevê que os governos federal, estadual e municipal desenvolverão ações para orientar a população rural, olha só, sobre a instalação, a utilização e a manutenção dos equipamentos e tal. Eu não vou seguir lendo aqui, porque acho que já fizemos a apresentação, e agora o objetivo de hoje, nós falarmos desse assunto, é justamente aqui a gente fazer o alerta para todos. Eu já entrei em contato com alguns deputados federais para tentar pedir que eles impeçam o andamento desse projeto, sem que antes se resolvam todos os problemas que estão acontecendo nas cidades, que é vinculado a outra lei que foi aprovada. E aí eu chamei o Rogério e o Luiz para justamente, por serem produtores rurais, para me ajudarem a nós trazermos mais pessoas do interior para entenderem esse assunto. E aí eu espero que todos que estão assistindo esse nosso vídeo hoje entrem em contato com os deputados federais dos seus estados e principalmente com o deputado Evair de Mello, para nós tentarmos impedir. Penso eu que a solução que nós teríamos que dar hoje para essa situação é pedir para que esse projeto pare de tramitar enquanto não se resolvem o problema do saneamento urbano. Rogério, essa é a minha proposta para nós. Eu gostaria muito de ouvir vocês dois. Quero dizer também que nos próximos dias eu vou convidar o professor Ricardo para ele. O professor Ricardo tem uma visão muito bacana sobre a tristeza que é isso, que é vinculado ao plano diretor, o Código das Cidades, o pacote completo da Agenda 2030, que envolve o Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural e o georreferenciamento. Então, eu pretendo trazer o professor Ricardo nos próximos dias para nós entendermos bem esse problema das águas, porque a ideia, nesse primeiro momento, é taxarem, então estão taxando o esgoto e a água da chuva na cidade, vão fazer isso no interior, as pessoas já entenderam que é por isso que tem tanta lei de irrigação atualmente, e sem dúvida nenhuma, o segundo passo, depois que tiver tudo instalado, é restringir o acesso à água. Aí as pessoas vão entender. Aí, assim, ó, o produtor rural não vai mais poder pegar água para irrigar, é certo, isso é fato, e aí eles vão entender que não vai chover, e aí a gente sabe que a seca ela é provocada, não chove, tu não consegue pegar água para irrigar, e aí como é que nós produzimos? Rogério, por favor. Bem, Márcia, realmente é muito estranho, né? As coisas vão acontecendo e a gente não sabe como que que nem diz o nosso governador aqui, né? Jabuti não sobe em árvore, né? O enchente é mão de gente, né? Alguém faz essas coisas andarem, né? E a gente sabe que por trás de tudo isso tem a Agenda 2030, né? A ODS, né? Todos esses requisitos e que essa agenda nunca parou, né? Independente de governos, essa agenda não para. Então, e assim, eles pintam, como você falou, eles pintam como suas soluções. Não, mas isso vai ajudar todo mundo, isso vai ajudar o meio ambiente, né? É pro bem de todo mundo, até parece que eles já se preocuparam com alguma coisa, né? Com o ser humano, com as cidades e com tudo mais. E a maioria das pessoas não está entendendo que porque eles põem um verniz mesmo, para que realmente fique bonito. Não, mas isso aí é para salvar o planeta, isso aí é para né, os lençóis freáticos e tudo mais. Só que junto com esse projeto, a hora que ele estiver instalado, a hora que estiver funcionando, vão vir as taxas. E aí você estava falando mais cedo antes da transmissão, que de cada R$10, 7 é para o esgoto, né? A cada R$10 que você paga de água, você vai pagar 7 para ter que descartar essa água, né? Que é o esgoto. Então imagina o custo, quanto vai ficar o custo isso para os produtores rurais.
E eu digo mais, você falou que vai ter multa, vai ter isso, vai ter aquilo. Se o produtor não fizer, ele vai ser desapropriado também. Isso eles podem fazer. Não, mas você não tá cumprindo a lei, você não tá cumprindo A a lei, função isso aqui é social da pro. terra, né? Você pode dizer, você vai falar que é o uso da terra. E você pode até desapropriar o cara. Agora, quantos vão conseguirem fazer as adequações? A gente está sofrendo com as leis trabalhistas. Já estamos sofrendo com um monte de card, de gel, de um monte de coisa que vem dia a dia apertando o produtor. Imagina mais essa situação. E é igual que você falou, ele está desenhado. Primeiro eles vão restringir a água, primeiro eles vão cobrar, daí depois, agora eles já estão fazendo cadastramento de todas as represas, inclusive aqui em Goiás também. E isso, no primeiro momento eles vão cobrar, no segundo momento eles vão restringir, e no terceiro momento eles vão querer que você faça tudo dentro da propriedade como se fosse na cidade. Quem que dá conta de fazer isso no campo hoje? Com que custo? A grande maioria não consegue. Então, realmente é uma armadilha muito perigosa essa. Fux. Pois é, eu analisando o passado, a gente pode ter medo do futuro, né? Porque a insegurança jurídica é muito grande. Como eu faço parte do comitê de bacias aqui do Rio Turvo, pega Giruá, é impressionante a vontade que eles têm de cobrar o uso da água. É um troço assim, parece que uma necessidade de controle. Eu não sei, alguma coisa talvez beira a personalidade das pessoas, né? Mas assim, é um imperativo. E a gente combateu, não conseguiu adiar esse processo, não, aqui não está acontecendo. Mas assim, a tentativa segue a tentativa de registrar, no caso, todos, geolocalizar todos os poços artesianos, no meio lá de um rincão, saber lá se em 10 mil hectares tem 10 poços artesianos, né? Olha a bacia de captação d'água, qual é o problema que vai ter? Isso só vai gerar custo para quem tem, porque já é caro fazer um poço, né? Daí toda a burocracia, renovação e tal. Isso é motivo para, infelizmente, no Brasil, para a indústria da multa, né? Eu me lembro que teve há muito tempo atrás, quando começou o negócio, logo depois já de quase consolidado o Código Florestal, tinha um promotor aqui que começou a pegar pesado, né? Bem pesado mesmo. Ele via, o cara fez uma valeta que saía da estrada, lá cortava um banhado, né, que já era utilizado, já era uma área consolidada, multa. Passava na frente da casa do cidadão com um monte de lenha ali, qual é a origem da lenha? Multa. Foi assim, a coisa ficou pesada aqui. Deu bastante problema. Mas ninguém está livre de ter esse tipo de pensamento numa pessoa pública, do judiciário, né? E aí isso acaba criando muita insegurança. Eu não sei, em outros países da Europa parece que a coisa é bem mais regulada, né? E aquela liberdade de tu sair de casa ou morar para fora, dispor do que tu tem lá, daquela natureza, parece que está ficando cada vez mais restrito, né? Então, daqui uns dias vão exigir que eu penso, clorar a água para te beber para fora, né? Então, isso tem uma série de implicações, e é o menor dos problemas. O problema é se tiver que fluoretar ela, eu acho que é mais difícil daí, porque tem problema de toxicidade grande. Mas uma água da fonte, um poço artesiano, tu começar a adicionar cloro, uma coisa que é completamente fora da razão. Tu quer uma água pura, de boa qualidade, né? Manda fazer uma análise para ver se tem contaminação. Dificilmente um poço vai ter. Eu sei que para a suinocultura eles exigem. É exigido. Eu tinha suinocultura e a água lá era de excelente qualidade, mas não querem saber, né? Então, toda essa normatização, como o Rogério falou, acaba, como por exemplo, hoje você tem que ter um contador para poder cuidar do seu imposto de renda, tu vai ter que ter o contador ambiental para poder destrinchar tudo que vem vindo de leis e pegadinhas e taxa, vai virar assim a tomar o rumo que está tomando hoje, né? Vai ter que ter realmente especialistas para conseguir achar os caminhos para ser menos tributado, entendeu? Ou para não incorrer em problema de multa, porque a parte ambiental, realmente, as multas são bem complicadas, né? Então, o alerta da Márcia ele não é um alerta assim, tipo assim, botão do pânico, né? Não, porque ela já vem vindo nisso aí, a gente já vem acompanhando um processo que realmente
dessa Agenda 2030, né, de total burocratização e controle da sociedade. Eu não sei por que as pessoas elas têm uma ânsia em ter a sua vida controlada, não sei se em busca de segurança. Qual é o mal que vai acontecer em não existir um controle, né, tipo assim, extremamente burocrático e informatizado como tem hoje? O que vai prejudicar a vida da sociedade? Muito pelo contrário, as pessoas não pensam que elas pensam que é necessário controle para poder ter uma vida digna, né? E acabam caindo nessa cilada de trocar a liberdade pelo controle absoluto da sua vida. A situação é bem séria, Luiz, e aí a gente espera que as pessoas, justamente, né, e isso é o que eu espero também de vocês dois. Eu peço aqui para vocês dois que ajudem levando essa preocupação para os produtores, para que juntos nós impeçamos, pelo menos nós temos que tentar impedir, porque sempre que a gente levanta o assunto, mais pessoas começam a entender e a gente consegue impedir que a coisa seja tão ruim. Isso foi o que aconteceu com o mercado de carbono, né? Nós aqui nos ajudamos muito, nós não conseguimos impedir, mas nós fizemos boa parte do nosso país entender e ele acabou não sendo tão ruim quanto era para ser. Então, agora, nós esperamos, né, que as pessoas entendam, e aí eu conto com vocês, levando essa informação para dentro dos produtores, aí das entidades de produtores. O ano passado, vocês dois vão lembrar, quando o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi o deputado Adolfo Brito, lembra, Luiz? Ele ele passou o ano inteiro fazendo reuniões pelo Estado sobre irrigação. E nós tentamos, né? Inclusive teve uma turma nossa que participou em Panambi. Quem foi lá participar entendeu. Eles estavam o tempo todo vendendo a irrigação. E aí teve produtores que entraram em contato comigo e perguntaram, mas Márcio, eu não estou conseguindo entender. Olha só, por que eles querem vender a irrigação tão antecipada? Eu disse, claro, filho, porque ali na frente tu não vai ter água. Ali na frente eles vão restringir, que é isso, tá chegando. Vocês entenderam agora a junção dessa lei? Então a gente precisa se levantar com urgência. Já está aí com parecer favorável na Comissão de Agricultura. Existe uma ameaça de que pode ser com aprovação terminativa nessa comissão. Se for, então vai voltar direto para o Senado, porque teve alteração de texto. Mas a casa reguladora, a casa revisora, é a Câmara dos Deputados. Então, se for para o Senado, não sei, pelo que eu compreendo, pode ser que volte para a Câmara de novo. Normalmente, no Senado, é um pouco mais fácil de atacar, porque tem menos senadores, a gente consegue falar mais diretamente. Mas, também, às vezes, é pior, porque, por exemplo, o mercado de carbono foi lá que nós perdemos. Então, eu gostaria de pedir para nós, para que entrássemos em contato com todos, pessoal, com todos os deputados federais dos nossos estados, e vamos pedir para que segurem este projeto até que não se resolvam os problemas que já estão acontecendo na cidade. Quer ver? Ó? Esta semana foi vendida água... Ah, que estado que foi? Agora me esqueci. Me ajudem quem está ao vivo aí. Qual é que foi o estado que teve também a EGEA? Não foi Goiás? Não foi Goiás. Bom, eu não sei, pessoal, mas enfim, tem vários... Goiás já tem uma parte que já é privatizada já. Aqui município, aqui em Mineiros não, é pública aqui na minha cidade, mas eu sei que Goiânia, se eu não me engano, Goiânia já é privatizada. Espera, eu tenho que ver qual é que é o estado... É Saneago, era a antiga Saneago. Isso. Quer ver, ó? Eu não me lembro qual é o estado que esta semana que passou... Teve aqui, ó, estado do Pará. É só botar a EGEA que aparece. Tá aqui, ó. Adivinha quem que tá entregando a água do Pará? Adivinha quem é do Pará? Quem é que é o homem Barbalho. O Barbalho. Entenderam? Entenderam? E aí ele tá entregando para a EGEA. Vocês já entenderam que é a EGEA? Por que é que a EGEA levou a água do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, não, então vários estados, e agora mais do Pará. Pelo amor de Deus, a gente precisa que as pessoas entendam. Olhem quem são os acionistas dessa empresa. Olha quem é que está comprando a água brasileira. Nós precisamos entender esse negócio.
vai juntar a história do aquecimento global, tá? Vai juntar aqui, ó. Aquecimento global vem da onde? Dos combustíveis fósseis. Exato. Qual é a solução para o aquecimento global? O uso de energia alternativa. Energia alternativa da onde? Da água. Entendeu? Entenderam agora? Vocês entenderam agora? Por que a água está sendo tão cobiçada, pessoal? O que foi até agora o petróleo vai passar a ser a água. Não está no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Pará, no Paraná. A história do hidrogênio verde, plantas de hidrogênio verde. Da onde que é o hidrogênio verde? Da água. Eles vão restringir o acesso à água para usarem para esta farsa que eles vão ganhar muito dinheiro do mesmo jeito que ganharam com o petróleo. Vocês todos conseguiram entender para entrar em contato com os parlamentares e nós impedirmos? Luiz, Rogério, eu espero que nós três façamos essa frente, porque assim, ó, o que aconteceu com a Venezuela, faltou os venezuelanos fazerem isso que nós estamos fazendo agora. Exatamente. Não, e depois que eles dominaram a água e a comida, acabou. Quem que comanda a água? Se eles quiserem colocar qualquer coisa na água para que a população fique de qualquer maneira, não estamos aqui tentando fazer um terrorismo, mas imagina quem domina a água. O cara domina a água, ele domina tudo. A água é o principal, o cara fica sem comer vários dias, mas água, o cara não consegue ficar sem. E aí como é que fica? Então, assim, é a única coisa que a gente não deveria, que é um patrimônio nacional, que é um patrimônio de cada um, isso a gente nunca deveria deixar ser privatizado. É inacreditável. Nunca, jamais. E aí, se lembrar disso que tu acabou de levantar, Rogério, São Paulo, a situação é muito pior, porque São Paulo foi o primeiro a colocar água na Bolsa de Valores. Pois é. Tá aí o problema, tá aí o risco. É gravíssimo. Sim. Gravíssimo. Bom, eu conto com vocês dois para que nós façamos essa frente, com todo o povo que está aqui. Eu percebo aqui pelos comentários que as pessoas estão entendendo. Tá todo mundo... Olha aqui, o João disse, aqui em Rondônia estão falando em privatizar. Eu vi, João. Tem vários estados que estão prestes a privatizar. Pelo amor de Deus, nós precisamos que todas as pessoas se levantem e impeçam de privatizar. Porque nós que já perdemos, aqui no Rio Grande do Sul, foi feito durante a Covid-19. Nós não conseguimos atacar, foi tanta coisa, assim, está o caos já, então nós precisamos... Aproveitar do momento para passar tudo que queriam, né? Aproveitar, exatamente. Então, vamos tentar agora, vamos fazer tudo o que é possível para impedir esse saneamento rural, e aí vamos segurando o que pode ser segurado ainda por enquanto. Tá? Vencido esse assunto, mais alguma coisa, Luiz? Quer fazer mais algum comentário sobre esse? Senão passamos para a segunda etapa? Eu acho que a segunda etapa tem a ver com a água também, mas só fazer um introdutório também. Vai. Porque nós ia falar de alimentação, né? E então, esse condicionamento que eu falei ali do cara, mas por que essa necessidade desse controle, né? E daí tu começa a ver, quando tu vê que tu tem que mudar a tua alimentação para não cair, tem vários desdobramentos, né? Um deles é a questão da água, entendeu? A água, quando tomava mate para fora, trazia água para cá, né? E daí a gente sentia o mate era diferente, né? Mas o que tem aqui na cidade? Parece que lava a erva e tal. Obviamente lá não tem cloro, não tem flúor, né? E eu tentei trazer, então, aquela qualidade da água que nós temos para fora, que é fantástica, né? Eu tentei trazer para casa, bom, não dá para trazer água todo dia. Daí instalei sistema de filtro e tal, gastei um pouco aí, mas melhorei um monte, tentando tirar todos esses contaminantes da água, cloro e flúor, né? Então, não é tão fácil, e realmente não é 100% a mesma coisa. Mas aí, qual é a liberdade que eu tenho aqui de tomar uma água de qualidade? Aqui não tem na cidade. Nenhuma cidade tu vai ter, né? Eu vou ter que ir para fora. A mesma coisa a alimentação. A alimentação que tu vai buscar no mercado não é aquela coisa. Tu vai ter que buscar o teu alimento. E essa é uma segunda etapa. Daí, bom, depois a gente fala. Mas é a falta de liberdade, então esse condicionamento que já está acontecendo, ele está dificultando as pessoas de ver
e essas influências dentro da sua vida diária, né? Isso está praticamente sendo imperceptível. Bom, agora, então, seguindo, né? Porque, na verdade, esse pacote, eu falei antes, né? Que quando eu chamar o professor Ricardo, nós vamos começar dissecando. Já faz tempo que a gente prometeu de fazer esse compilado aí com o professor Ricardo, que é o Estatuto das Cidades. Antes eu falei Código das Cidades, aqui é Código das Águas, eu acabei confundindo. Então, começou tudo com o Estatuto das Cidades, né? Que daí ali, Luiz, nós falamos antes, vocês dois também falaram. Começou tudo lá com o Estatuto das Cidades, que aí fica a história do parcelamento do solo urbano, que aí é por isso que é o saneamento urbano, Código Florestal, saneamento rural. Vocês entenderam? E está tudo no Estatuto das Cidades. O professor Ricardo vai fazer todo um histórico, porque ele bate nisso há muito tempo, e eu acho que vai... Eu convido todas as pessoas aqui para assistirem, vai ser muito bom. O professor Ricardo também vai dar uma olhada nessa lei para nós, a gente já conversou, e ele vai me ajudar para a gente tentar propor para os parlamentares a revogação, né? Vamos ver o que nós vamos conseguir. E assim, precisamos levantar o máximo de pessoas. E aí o Luiz disse, né? E o Rogério também tinha dito, mexeu na água, mexeu nos alimentos. Turma, é por aí que eles vão tentar impor a transição alimentar. Lembra? Qual é a solução para o aquecimento global? Transição energética, transição digital, transição alimentar, que as duas primeiras é só para efetivar a terceira. O grande objetivo dessa tropa é impedir o nosso acesso à água, que é isso que o Luiz está dizendo, água natural, de qualidade, tal, e eles vão taxar absolutamente tudo. Aquela pessoa que pega uma água lá num córrego, num poço, num negócio, a ideia deles é botar um registro nesse negócio. A gente precisa entender isso. Eles vão botar um registro. Eles vão botar um hidrômetro, Luiz. Eles vão, sim. Troço sem pé nem cabeça isso aí. Entendeu, Luiz? Mas é isso. Vão. É por isso, o que o Rogério trouxe, que eu acho que é muito importante, o que o Rogério trouxe, que é por isso que eu convido vocês, porque vocês têm a propriedade grande. E o estado de Goiás, eu acho que está muito avançado. Nem tanto assim. Pequenininho, não é assim tudo isso aí. É maior do que a minha, com certeza. A minha já tem uma pinguela. Bom, mas já tem uma ponta para separando, né? É grande. Não, calma, volta aqui. O que o Rogério disse? E eu acho, Rogério, que essa parte vocês aí está muito mais... Está pior do que nós, está mais avançado. Que é o georreferenciamento de todos os açudes, de todas as vertentes que vocês têm. Aqui ainda não está tão grave isso. Tem, mas você está pior. Então, entendeu? O governo do estado já mandou cadastrar tudo, desde o ano passado. Toda represinha que você tiver tem que ser cadastrada, tem que ser georreferenciada, mandado. O estado quer saber onde você está acumulando água. Exatamente. Da chuva. Da chuva. Da chuva. E vai ser taxado, vai ser botado. Se não for botado no registro, vai ser, pelo georreferenciamento, vai dizer quantos 1.000 litros de água tem lá. Exatamente. E aí tu vai pagar pelos 1.000 litros de água que tem lá. É isso que as pessoas precisam entender. Independente se você está usando ela ou não para irrigação, para alguma coisa, você vai ser cobrado por ela. Isso. Bom, não choveu, evaporou tudo. Só teve prejuízo. Ai, a gente ri para não chorar. Mas é isso que nós... Vocês lembram? O ano passado, quando nós fizemos aquele documento que o professor Ricardo me ajudou a fazer, a carta que nós mandamos para os parlamentares, vocês lembram? Lá nós pedimos a revogação disso tudo, do georreferenciamento, cadastro ambiental rural. Teve gente que disse, nossa, mas é exagero de vocês. Vocês estão vendo agora que não é exagero nosso? Não é exagero nosso. É controle. É controle. É controle total. E aí, né, Rogério, enquanto nós estivermos sendo taxados e cerceados de usar a água do nosso país, ela poderá ser levada de navio para outros países que não têm. Quer ver? Ó? E estão fazendo isso há muito tempo já, viu? Isso. E outra coisa, eu moro no meio de 2 municípios que acontece o seguinte... Os 2 municípios aqui, eu não vou ficar citando o nome para a gente não... Porque não vale a pena falar o nome dos municípios, tá? Mas eu moro no meio de 2 municípios que são riquíssimos em água. E os municípios vizinhos deles não é muito rico em água. Essas privatizadoras da água pegam água desses municípios e levam para o município vizinho. E eles não pagam por isso. Vocês entenderam? Uhum.
situação é séria demais, é grave demais. A água vai ser o próximo ouro, já é o próximo ouro. É o novo petróleo. É o novo petróleo. E assim, ó, Rogério, por isso que nós temos que entender assim, ó, por que no aquecimento global eles demonizam o petróleo? Para dizer que tem que ter substituição. E quem que vai substituir? A água. Porque o sol, por exemplo, vai vir as placas solares. Mas as placas solares é só distração, minha gente. É só distração. Placa solar, energia eólica, é só distração. O grande alvo deles é a água. E aí é por isso que o hidrogênio verde é o nosso maior inimigo. Bom, eu falei demais, hoje não é para eu falar, eu quero trazer vocês dois agora. Nós vamos entrar agora nesse segundo momento, porque tudo isso que nós estamos vivendo agora é resultado do histórico que começou lá pela década de 90. Luiz e eu já fizemos 2 vídeos. Quem não assistiu, pessoal, entre aí no meu perfil. Eu posso depois fazer uma playlist, se é que eu já não fiz, eu não me lembro. Luiz e eu já fizemos 2 vídeos, né, Luiz? Falando de transgênico. Nós botamos como título assim, ó, dos transgênicos ao transhumanismo. A gente tem que entender isso. E aí faz parte essa transformação dos alimentos, né, Luiz? Nós dois já falamos disso. Então, agora, eles vão... Olha o que o Luiz falou. Acho que o Luiz falou mais disso. Eles estão colocando os venenos na água, que é para ir transformando o ser humano e tal, e nos alimentos. E aí, aos poucos, nós estamos sendo transformados. E esse negócio começou lá pela década de 90. Nós sabemos que foi com a armadilha dos transgênicos, né? Vieram com problemas, ofereceram a solução, os produtores, nós, o povo, aceitamos, e hoje nós estamos no meio de sangue. Eu vou passar a palavra para vocês veem quem é que começa falando. Se vocês quiserem que eu faça uma projeção aqui, eu tenho uma projeção do histórico desse negócio. Se vocês quiserem, eu posso botar, que daí vocês podem ir falando do histórico aqui, quer ver? Ó? Cadê? Aqui, história dos transgênicos no Brasil, porque está totalmente vinculado. Nós não podemos desvincular, porque eles não desvinculam. Eu vou pegar da inteligência artificial aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Começou em 90. Não sei quem de vocês dois quer começar falando, tá aí. E aí o Pode falar, Fux. Vai ser para isso. Vai lá, Luiz. Nossa, olha, eu sou testemunha viva. Tenho culpa no cartório. Ocular. Porque eu acompanhei a introdução dos Maradona aqui, né? Naquela época lá. E fizemos movimento e tal pela liberação. Mas, assim, é interessante, é um assunto amplo, mas vamos tentar resumir, porque há vários pontos de vista, né? Eu acredito que a biotecnologia tem a sua utilidade, como sempre foi o que falei, né? Sempre me pareceu o sensato, como ferramenta, mais uma ferramenta na produção agropecuária. Porque a gente lida com um clima imprevisível, uma variabilidade enorme de tipos de solo, né? de ambientes, e o clima pode ser totalmente igual o ano que vem, igual esse ano, que as pragas do ano que vem são diferentes. Mas o Rogério vai poder falar com muito mais propriedade essa questão biológica, né, dessa linha biológica. Mas naquela época da liberação, então a gente tinha esse embate com o pessoal do Sem Terra. Quem abraçou o negócio contra os transgênicos Sem Terra? Aquilo virou uma guerra ideológica. E qual é que era o fundamento que a gente achava que tinha por trás daquilo ali? Para frear o avanço da lavoura sobre as áreas de campo, porque era o estoque de terra para a reforma agrária. Então era uma questão ideológica. Já vou trazer um assunto que vai dizer respeito ao Rogério aqui. Na época que eu me formei em agronomia, quem lidava com micorriza, bactéria de solo e minhoca eram só os bicho-grilo dos diretórios acadêmicos e da maconha. Era isso aí. Agroecologia. Era só os comunistas. E assim a gente não era daquela linha, vinha de fora, de uma outra concepção. Não entrava naquele esquema. Só um momentinho. Tá, vai lá desenhar, querido. Chegou. E daí assim, era um problema que a gente via o resultado imediato
palpável do uso da agricultura, então, daquela revolução verde, no defensivo, no adubo, dose de adubo, calcário, um monte de coisa, e variedade. E aquele pessoal ficava ali lidando com as micorrizas, com as minhocas, com as bactérias, para afetar ou para tentar fazer um enfrentamento aos porcos capitalistas, né, que seriam as multinacionais. Era exatamente isso. Hoje o Rogério está aqui, é a prova viva disso, de que, passada aquela fase ideológica, né, o agricultor, que é o professor Pardal, superou aquele negócio e está lá na frente. Está na frente da pesquisa, já implementando em casa. Né? É um outro mundo. Né? O transgênico é a mesma coisa, foi naquela época foi mais ou menos uma coisa nesse sentido, eram ideologias. Mas desde aquela época, eu era como sindicato rural no início, e daí depois como a ProSoja, a gente tinha medo de que esses caras vão vir aqui e vão nos enfrenar, nos encilhar e fincar as esporas. E que é o que está acontecendo com o produtor. A Monsanto daí, na época, ela veio e começou a comprou um monte de empresa pequena de sementes, não de biotecnologia, pequenas empresas de melhoramento vegetal, que hoje compõem todo o banco de germoplasma que eles têm, né? Inclusive eles têm acesso gratuito ali praticamente ao banco de germoplasmas da Embrapa, e eu acho que não remunera em nada eles, né? Porque é público e tem que ser cedido. Então, de lá para cá, a coisa, então, esse temor da questão da biotecnologia só se aprofundou, e a gente foi entrando de cabeça, tendo esses enfrentamentos, né? Passou do RR1 para o RR2, a coisa ficou pior, a gente teve que estudar a lei, tratados internacionais. 2015, Sindicato Rural, aqui agora eu sou presidente, entrou com uma ação questionando tudo isso aí, royalty, os testes são ilegais. Eles toda hora dizem, tem um evento biotecnológico, o RR2 venceu a patente, se eu não me engano, em 2020. E a cobrança na moeda, né? Eles seguem cobrando, essa aí é a pior. Dizendo que tem um outro evento, tem uma outra patente em cima do mesmo evento que, pela lei, não tem previsão legal nenhuma. Então, assim, virou não vou dizer o nome aqui, mas virou uma bagunça, entendeu? E ninguém põe freio nisso aí. Fux, aí tem a questão da cobrança da moeda, que é totalmente ilegal também, né? Não tem precedente legal, não existe precedente em nenhuma lei para captura de royalties na moeda. Até porque o objeto da patente nem é o gene. O gene não pode ser patenteado, é o processo biotecnológico, é um outro tipo de relação entre a Monsanto e o melhorista, não tem nada a ver com o produtor. O objetivo do produtor não é multiplicar semente, tá? Todas as leis, até andei estudando já esses dias de novo, novamente, todos os dispositivos das leis que tem lá, para efeito dessa lei, os termos tais são assim, denomina os termos lá. Aí o que é produtor semente, o que é variedade, o que é cultivar, o que é comércio de semente e tal. O produtor não se ali está tudo, o que tu quiser ter de referência para cobrar alguma coisa a alguém, está nesses termos aí, que é o que existe, não existe na lei de propriedade industrial. Entendeu? Porque o produtor não está enquadrado nela, ele está enquadrado na lei de cultivares. Ele pode fazer sua semente e multiplicar ela indefinidamente, sem pagamento de royalties. Só que o evento da biotecnologia, eu estou falando da parte legal, uma parte um pouco chata aqui. Depois nós começar a falar da questão alimentar. Então, o produtor, como ele tem essa liberdade, então ele, além da opção de plantar, ele tem a opção de escolher a variedade, plantar sem precisar pagar royalties. Mas o objetivo é dar só a liberdade do produtor de dizer que vai plantar ou não. Porque como está posta a biotecnologia hoje, ela, na verdade, ela não está contribuindo em benefícios, né, que são relativos. A biotecnologia do glifosato já está pura resistência, né? Tu tem que usar uma sopa de herbicidas para poder fazer o controle das ervas, né, resistentes. A parte de insetos é muito relativa também, de uma variação climática, alguma coisa já não funciona. Agora você tem o dicamba, tem o 2,4-D, tem o dicamba que podem vir a ser, principalmente o dicamba pode vir a ser um problema muito sério, a gente já está de olho nisso aí, né? E o objetivo é, no final das contas, né, sempre foi, eu costumava dizer
para a Monsanto o mundo não é o bastante. É uma piada, né? Mas é verdade. É como a Coca-Cola que tinha aquela ideário de nós vamos oferecer Coca-Cola, podia ser chopp, né? A ideia nossa, do supra-sumo da visão da empresa é oferecer uma torneira de Coca-Cola nas casas, né? E a Monsanto, o mundo inteiro, eles querem conquistar o mundo. E o produtor está ficando nessa, porque hoje não tem praticamente mais como tu produzir sem pagar. Todo mundo paga royalties para eles, assim, mesmo daquilo que não é oferecido, ou tu paga de uma utilidade que não está sendo útil para ti. Tá? Então, isso são milhões de reais que são Bilhões, retirados, né? né? Milhões de reais estão retirados do produtor para isso aí. Patentes vencidas, né? Nem se tivesse a patente habilitada, né? Mas a ação do Mato Grosso, né, Rogério? Eles recomendaram, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial recomendou a nulidade da patente. E o juiz, pelo que eu entendi, para salvaguardar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de não pagar um ressarcimento aos produtores porque patenteou uma coisa que não era para ser patenteada, pelo que eu entendi, né? Eu não sou advogado. Tá? Uhum. Ele ressaltou lá no despacho dele lá a boa-fé do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Que não era culpa dele, né? Do IPI, do INPE. INPI. Tá, então assim, o primeiro momento é esse problema que existe lei e não é cumprida no Brasil, né? Então oligopólios existem, né? Eles estão vindo com produtos novos que na verdade são os marcadores. Então, independente da variedade, você planta uma coisa que está totalmente disseminada, tá o marcador deles ali, paga, entendeu? E aquele que inventou a variedade, que desenvolveu, ele não está recebendo nada, né? Então, por um lado, a questão da lei de cultivares, não, mas é que se criou uma situação, né, que acabou beneficiando a essas empresas de biotecnologia. Então, eu falei para vocês estava falando antes de uma situação ali com essa nova molécula aí, não é nova não, é um herbicida antigo, tal do dicamba, que a molécula antiga é mais volátil que o álcool, né, para ter uma ideia. E aí andaram fazendo uma modificação, diz que não é tão volátil, mas ela é uma molécula sensível que você fizer uma mistura diferente, talvez tenha alguma dureza na água, né, alguma outra coisa, algum adjuvante que tu adicionar pode desfazer aquele equilíbrio eletroquímico e o produto voltar a ser altamente volátil, né? Então eles não conseguiram, parece que, resolver totalmente esse risco. E o produto promete ser, se usado em larga escala, né, como uma nova dor de cabeça de quem planta e de quem não planta. Porque pela volatilidade ele vai Principalmente acabar. quem não planta. Principalmente quem não planta. O Rogério tem acompanhado, ele está mais próximo lá da ProSoja. Houve um evento lá, uma comissão da ProSoja da ProSoja Brasil foi ver em loco os problemas do dicamba, tal de dicamba lá nos Estados Unidos, e deixaram nós de cabelo em pé. Aqui está começando, né? Já foi registrado um caso ali do Dr. Ricardo, produtor que teve 40% de perdas por deriva ou volatilidade do produto. Tá. Daí é o segundo momento, então, de uma coisa que parecia promissora, né, acabou tomando um terreno e o produtor se viu, digamos que assim, praticamente refém do sistema, né? Aí vem a questão da qualidade alimentar. Hoje você vai no mercado, você tem, tudo lá tem o Tzinho, né? E daí, bom, você já falei outras vezes na questão do que eu procurei fazer com a minha questão da qualidade de vida, né? Da alimentação e tal. Então, todo aquele processo de tirar as porcarias, tipo açúcar, gordura hidrogenada, conservante e tal, levou tempo, né? Eu achei, agora eu tô bichão, né? Consegui. E agora vamos procurar melhorar a qualidade do alimento, ver como é que é produzido. Aí o trem ficou complicado, Rogério, porque você não encontra uma farinha de milho que não seja transgênica, né? Tu não tem garantia que aquele trigo não foi aplicado glifosato para apressar o amadurecimento, né? Aí tem a soja transgênica que todos os porcos e galinhas consomem. Então a gente acabou ficando tipo sem opções, né? Exato. Tudo tem esses elementos, né? E
depois da pandemia, né, a gente, digamos que assim, se havia algum resquício de confiança nesse mundo corporativo, ele ficou em zero, totalmente em zero, né? Então, o desafio agora, né, é realmente alimento de qualidade, porque a gente comia lixo, aí passamos a comer alimento, tirou lixo, né? Tudo que essas porcaria que tem vida útil de gôndola, aquilo lá é lixo, não é coisa de snob, não tem qualidade, entendeu? Aí agora é ver como o alimento foi produzido, e isso aí isso se tornou uma dificuldade, pelo menos aqui, e eu moro no meio das lavouras, poucos colonos aí, o pessoal acabou deixando as atividades porque não consegue sobreviver, né, da produção de alimentos simples. É soja, tem que ser uma coisa de grande escala, e mesmo assim eles não estão conseguindo, né, se manter. Deixa eu contar uma coisa para vocês, então. Como eu sempre trago as novidades, né? Eu gosto de falar aquilo que eu testo em mim mesmo. E daí, bom, eu testo tudo que eu falo, eu testei. Mudar a alimentação e tal. Os efeitos benéficos, os deletérios e tal. E daí eu estava com o ano passado, abril, então eu já vinha com uma sequência assim, gosto de fazer exercício, né, e tal. Também justamente para melhorar a imunidade, porque eu tinha um problema de alergia. Eu tirei os alergênicos da minha alimentação. Pelo menos eu achava que eu tinha tirado todos. E eu vinha numa sequência pegava e fazia um pouco mais do que eu estava acostumado, né? Dar uma forçada nos exercícios, dor muscular, vinha o sistema de alergia, sinusite. E foi uma atrás da outra. Aí corticóide, antibiótico, e perguntava para a médica, mas doutora, por que acontece isso, né? Bom, pelo menos a que eu estava indo, ela dizia, não, tem que parar o leite, realmente é o alergênico, uma evolução. E pior é que ela escutava, ela é uma pessoa que escutava o que eu falava, né? Tudo isso que eu já vinha fazendo, ela escutava. Só que daí me deu, no último dia que eu tomei com os comprimidos do tratamento da sinusite, daí me deu sintoma da dengue, e foi derrubar, né? Fui para o hospital, tive que fazer aquela infusão de plaqueta. Eu lembro. Foi bem complicado. Pegou até dengue esse homem. Eu peguei dengue e daí eu só fui me recuperar do negócio lá por agosto, que eu fui voltar meio assim. Eu voltei, tipo, na academia, levantar os pezinhos que eu levantava ali em janeiro, né? De arrasto. Mas eu forçava e voltava o problema, sabe? Tendia a voltar, e eu tava me cuidando muito. Bom, é uma narrativa longa, né? O que eu fiz? Aí não tinha mais a quem recorrer na medicina tradicional. Fiquei sabendo que uma pessoa tinha conseguido se curar de um problema de diarreia horrível. Foi diagnosticado até com doença de Crohn. Foi um monte de médico lá e aquela coisa, a pessoa já tinha que estava saindo de fralda, desidratada, desmineralizada, não tinha o que curasse. Aí foi nessa médica lá e detectado o problema, alergia à carne de gato. Parou de comer carne de gato, pararam os problemas, né? Mas eu vou ter que ir lá ver o que é essa pagelança, né? Fui lá e era uma pagelança mesmo. O ortomolecular, ela tinha placa de cobre lá e fazia um circuito e uma microvoltagem lá, botava umas coisas lá que eram uns extratos de alimento e tal, olha, tudo mineral, vitamina e tal. Eu descobri que eu tinha e tenho alergia a alguns alimentos. Pô, parei de comer aquilo ali, tem que ver aí que eu vi realmente a questão de suplemento, alimentação começou a dar um baita resultado, entendeu? Não tive mais aquelas crises. Bom, isso é para dizer que eu testei um negócio, né, e que tem uma coisa errada que eu consegui descobrir. Mas agora, por que eu tenho alergia? Carne de porco, a carne de ovelha, a cebola não me fazia muito bem, eu não comia mesmo. Eu não posso nem comer queijo de camela, lá da Arábia Saudita. Tudo isso me dá alergia. Por que então, assim, esse processo e não todo mundo tem uma alergia hoje.
né? Então, da onde que está vindo isso aí? Aí, estou me estendendo, mas quero chamar a atenção das pessoas. É muito fácil colocar a culpa dos problemas de câncer. Até agora eu estou vivendo um problema sério. Minha tia foi diagnosticada com câncer de um deles, dos 2 seios. Um dele é chamado câncer turbo, né? Amanhã eu vou lá acompanhar a primeira quimio dela. 75 anos. Diabetes, estourou diabetes. Foi a vacina, ela tomou todas as vacinas que podia. Felizmente, né? Meu Deus. É complicado. Eu não sei o que eu vou fazer, porque ela não acredita muito nessas coisas que a gente fala aqui. Mas é bem. É um problema sério. Ué, sabe? Daí, pessoal, é fácil colocar a culpa nos defensivos. Mas muito cuidado, porque isso aí pode desviar o foco. Você tá achando lá, é o defensivo na banana, na alface, no tomate. E aí tu tá comendo todo aquele monte de carboidrato e gordura de mentira, que é os óleos vegetal hidrogenado, comer sorvete, pizza, e se entope dessa porcaria. Isso aí é o que tá dando problema nas pessoas. Um dos grandes causadores. Aí tu tem uma carga de defensivo, uma carga de contaminante na água, que é de uso permitido, tá tomando um monte de remédio para alergia, isso vai para o fígado, e o teu corpo, daqui a pouco, ele não tem mais como metabolizar aquilo aí, porque o corpo é uma máquina incrível, né? Né? Então, muito cuidado. Por isso que eu digo, quando tu vê, tu sentir que tu tá comendo mal, que tu tá bebendo uma água ruim, e que tu tá com dificuldade de ter uma vida saudável, tu vai ver que realmente a tua liberdade está muito limitada. E os tratamentos convencionais de câncer hoje, eu não sei realmente, a gente está vendo o Dr. Nasser, né, a Márcia deu uma palestra num evento lá em Cruz Alta, tá falando muito de coisas alternativas. Muito. Só que como é que tu vai recomendar um negócio desses aí, tipo febendazole, ivermectina e outros os produtos aí, né? Sem ter uma certeza. Agora nós estamos num brete, tá? Então, Rogério, eu vou deixar para ti a bola agora falar. Tu é o cara que eu vejo como uma grande esperança dentro desse novo mundo aí, de um pouco mais de liberdade do produtor, que nós estamos perdendo com essa questão da biotecnologia, utilizada como um marcador, né, para cobrança. E a gente sair fora disso aí, produzir um pouco menos de uma maneira mais lucrativa e mais saudável. Bate, mas tá difícil, viu, de sair dessa armadilha, viu? Essa aí foi, eu sei porque eu acompanhei desde o início também isso aí, a gente, Deus o livre, quanto a gente defendeu esse transgênico lá atrás, né, rapaz do céu, era uma solução, e teve realmente essa guerra ideológica toda, né, que você comentou, então, todos nós defendemos essa porcaria lá atrás um dia, né, e agora nós estamos embrenhados, que nem os outros, né, estamos encilhados, com um abridão na boca e com arreio e tudo mais, e espora, igual você falou. E o que eu vejo de pior, cara, na questão da transgenia, tirando um pouco essa questão ideológica do transgênico ou não transgênico, né? Porque eu prefiro não plantar transgênico, é uma decisão minha. Mas o que o pessoal, como é que deixou o agricultor hoje? O agricultor hoje ele tá refém, como você falou. O agricultor hoje está totalmente refém do sistema. Desse sistema de sementes. A gente tem uma lei de proteção de variedades, a gente pode fazer uma semente, mas semente de quê? Se você já não tem a semente mais. Eles tiraram as sementes do mercado. Não existe mais semente no mercado. Só existe a deles. Eu escutei um depoimento de um produtor lá da ProSoja Mato Grosso, uns 4 anos atrás, acho que antes da pandemia ainda. Ele falou assim, mas e daí? Eu quero plantar umas variedades, mas não tem mais. Então eu não planto a variedade que eu quero, eu planto a que me vendem. Eu não consigo mais escolher a variedade que eu quero plantar. Vai buscar no banco genético. Olha a briga que nós estamos para ressuscitar algumas variedades na Embrapa. Os caras perderam, tem um monte de semente que os caras perderam. Assim, não tem. Nós estamos tentando agora que a Emater de novo com o governo do estado, né, que tem uma estrutura gigantesca lá para ressuscitar algumas variedades. Então, assim, não existe mais. Eles estão acabando com o banco de germoplasma que existe e só está ficando a deles. Então, assim, a gente vai ficando, mas agora passou, agora é RR1, agora é A2, agora é BT2, mas vai cair a patente. Mas e daí? Eles têm outras. Nós tivemos lá na sede da Monsanto, lá em... Me fugiu o nome agora, na capital onde eles têm a matriz deles lá, me fugiu o nome agora.
Aí nós começamos a discutir esse tipo de coisa com eles, e falamos assim, não se preocupem, nós temos uma transgenia a cada 3 dias, a gente está descobrindo uma nova transgenia, então pode derrubar quantas quiserem, que nós temos ainda um monte, e a cada 3 dias a gente tem uma nova. Então, assim, é uma situação assim que é quase impossível sair dessa situação que a gente está. Eu planto milho e variedade hoje, porque graças a Deus a Embrapa ainda tem um banco de semente de milho e variedade, estou plantando. Claro, não produz os 200 sacos que os caras querem produzir aqui, mas produz 100, 120 com custo muito baixo. E não tem a metade das aplicações de lagarta dos milhos tops do mercado, aí, resistente a todas as lagartas que não controla mais nada. Quando controla a lagarta, não controla a cigarrinha. Então, assim, as variedades estão sendo cada vez mais modernas, entre aspas, e cada vez mais doentes. O que a gente está fazendo hoje é a gente está produzindo plantas de UTI. Exatamente. Então, que precisam ser o tempo todo, como se tivesse com um catéter, um negócio de tirar sangue na veia aqui, e você está tendo o tempo todo que está suplementando o corpo. É como se você estivesse lá vegetando numa cama. São as plantas hoje. As plantas são. Eu estava falando para um amigo meu, cara, você olha para esse milho aqui, que tá a coisa mais linda, mas ele parece que é de plástico, parece que ele é sintético, porque só tem sintético nele. Então, assim, um amigo meu que é melhorista, não sei se ele deve estar até acompanhando essa live, que eu falei para ele acompanhar, ele tem 50 anos que ele é geneticista de algodão. Ele fala assim, o que eles estão fazendo hoje é piramidando tecnologias, não tem variedade nova. Não existe variedades novas, como todo mundo acha. Ai, mas agora a variedade X, Y, Z, porque não sei o quê. Não, eles estão piramidando, eles vão colocando tecnologias em cima das mesmas variedades. Então está tendo uma erosão genética gigantesca. Uma coisa que a gente tá num funil, Fux, tão grande, que a gente não imagina que daqui a pouco vai parar de pingar. Não vou ter para onde correr. E é isso aí, milho, e isso em soja, isso em algodão, isso são em todas as culturas que a gente está fazendo hoje. O trigo, né? Olha o trigo que existia antigamente, o trigo que existe hoje. Ninguém mais pode, todo mundo é intolerante a glúten, a isso, aquilo, porque mexeram na genética do trigo. Porque mexeram em todas as genéticas. Então, realmente a situação é muito mais grave do que as pessoas imaginem que não, mas é só uma briga com a Monsanto, porque é uma multinacional, cara, tá longe de ser isso. É porque a gente não tem escolha mais. A gente não tem escolha. Ou você planta as variedades que eles querem, aí dominaram todas as sementeiras que você puder imaginar, que antes da transgenia estavam tudo quebrada. E agora com a transgenia, cada uma crescendo, comprando outra, grupos, fundos comprando sementeiras, igual aconteceu aqui em Goiás. E assim, é um negócio que os caras estão ficando, todo mundo está ficando rico, o produtor pobre. Entendeu? E sem escolha, o produtor não consegue mais escolher. Pergunta se tem variedade RR mais no mercado. Não existe. Eu queria estar plantando no máximo RR. Eu acho que foi o último ano que eu consegui plantar. Vamos ver. Talvez a Agronorte ainda vai ter um pouco de semente aí no ano que vem, mas não sei até quando. E as variedades convencionais, meia dúzia. Não tem variedades muito produtivas, não tem incentivo para você plantar, não existe nada que tinha uma bonificação muito boa até pouco tempo atrás, agora a bonificação é irrisória, então o cara quer se incomodar porque tem um monte de problema. Só que hoje tem variedades resistentes a 5 herbicidas. Foi lançado agora. Então você imagina que os dias nem enxada mata mais isso. E nós estamos entrando numa sinuca de bico que é, assim, inacreditável. Inacreditável, e poucas gente está percebendo isso. Porque a erosão genética, nós estamos hoje baseados em 5, 6 variedades, não tem mais que isso. O banco genético está ficando cada vez menor. E pode pegar essas variedades e ver de onde elas vêm. É sempre das mesmas mães, lá de trás. Então, assim, o que está existindo é a piramidação. Aí você vai no Paraguai, nosso vizinho aqui, os caras estão pagando lá $4 por tonelada de royalties, nós estamos pagando $20 por tonelada. Então, assim, nosso país se abriu as pernas de uma maneira para essa transgenia, para esse tipo de coisa, que é muito difícil reverter isso. Eu não vejo no curto prazo a gente conseguir reverter isso. E eles estão amarrando tudo. E aí você falou da questão da saúde, da questão do glúten, da questão. Eles estão colocando um monte de coisa de transgenia nessas plantas, e as plantas estão ficando modernas, produtivas, mas doentes. Extremamente doentes. E doutora Ana Primavera, que você conheceu tão bem. Solo doente, planta doente, animal doente, ser humano doente. Nós estamos ficando todo mundo doente. Ou não? Ah, mas hoje você vive muito mais. Ah, mas não sei o que, tem essa falácia que a gente vive muito mais, mas vive melhor? Não. A gente vive menos doente, a gente tá cheio de alergia. Você acabou de falar, e é verdade. A gente tá cheio
qualquer gripinha derruba todo mundo uma semana de cama. Né? Uma pandemia, você viu o estrago que fez, ninguém mais tem aquela força, aquela questão de saúde que a gente comia tudo feito na fazenda, né? Então, hoje não, hoje é tudo enlatado, tudo, né, tudo feito, e aí o alimento não tem mais essa qualidade. Por que a gente está indo em médico hoje que trabalha com a medicina integrativa e não mais na medicina tradicional? Porque os caras estão lá vendo um monte de coisa que ninguém está olhando, porque o médico está lá para medicar. Ele chega na farmácia hoje, você entra numa farmácia, eu vivo falando isso nos outros eventos, você entra na farmácia hoje, a metade da farmácia é remédio, a outra metade é suplemento. O alimento não alimenta mais. Nós falamos isso no evento lá de Petrolina, acabamos de chegar do evento de Petrolina. Vamos produzir alimento que alimenta. Nós não estamos produzindo mais isso. Nós estamos produzindo bucha, nós estamos produzindo silagem, sabe? Volumoso. É isso que você precisa comer 26 maçãs para ter a mesma nutrição do que uma maçã tinha 30, 40 anos atrás. Então daí você tira uma base do como é que está a alimentação nossa. Aí os nutrientes aumentou a frutose, né? Que é o elemento mais tóxico. Exatamente. E assim, a mesma situação que nós estamos passando nos grãos, os caras estão passando com uva lá, manga e tudo mais, que os caras estão em Petrolina. É o mesmo filme. Está mais um pouco atrasado, mas já está a grande maioria dos novos plantios e não sei o que, são as variedades transgênicas. E aí, como é que vai ser feito? Na uva também? Sim. Parei, ele comeu. Sim, a situação é muito séria, né? É muito grave. Eu me lembro quando eu fiz o mestrado, que eu fiz mestrado e doutorado ali na cadeia da maçã, os produtores disseram, o Rogério Travoi, os produtores disseram que o mercado é que levou para isso, que as pessoas querem cor e, né, é olho e aparência. Então, para poder ter a maçã daquela cor lá que chame a atenção, eles foram modificando geneticamente. Isso aí. Então, é muito complicado, né? É muito. Falta consciência nas pessoas. Essa é uma viradinha de chave, assim, sabe? Parece que, porque como foi para mim, foi uma virada de chave. Claro, problemas que se passou e doença na família contribuíram muito, né? Mas depois que tu engrena, é muito simples tu descobrir por que as pessoas estão doentes, né? Por que a gente está adoecendo. Opa, caiu minha conexão aqui. Isso, voltou, Rogério. Me derrubaram. Nas frutas. Tu ficou falando mal aí dos transgênicos, viu? Desculpa aí. Pode falar, Luiz, desculpa, nós acabamos brincando. Não, o Rogério concluiu, será? Ele estava falando conclui. Frutas, tá, hein? Não, eu estava falando, Rogério, dessa questão, eu sou chato nisso aí, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando mal, as pessoas falam mal do defensivos e tal, elas não têm a mínima noção do que é. Não é que eu vou defender, é uma ferramenta que tem que ser utilizada, infelizmente. Ainda a gente não está com aquela bola toda de conseguir começar uma lavoura e terminar ela sem uma praga ou sem uma doença. Infelizmente é assim. Tá? Mas aí, antes elas focam nisso aí e não veem o mal que elas estão fazendo na própria casa. Aqui, por exemplo, como estou envolvido um pouco nessa parte política, né? Como presidente do PL aqui, daí a gente conversa com as pessoas, o que tem que fazer? Vamos mudar tal coisa. E um dos meus sonhos é conseguir fazer um evento assim para fazer as pessoas ter uma percepção um pouco diferente, sabe, do que tem que fazer na alimentação, qualidade de vida para não ter Alzheimer, para poder ter autonomia. As pessoas, se já era o prognóstico de demência, já era essas casas de asilo, os asilos, casas de repouso estão lotadas, né? É difícil conseguir vaga aqui. Tu imagina agora com os vacinas, né? Como é que vai ser? Né? E todos eles esculhambados, que ninguém lembra mais nem de onde é que nasceu e para onde é que está indo. Ou seja, todos com Alzheimer, todos sequelados. Impressionante. Então, aí, falando com o pessoal de uma escola, né? Até foi uma vereadora, que estava, uma amiga nossa do partido, falando com o pessoal que foi fazer um curso de nutrição ali no Sindicato Rural. E daí ela falou, o que dão para as crianças comer? Margarina, pão
e bolacha. E daí ela falou da margarina, né? E daí essa pessoa também já entrou na minha, né? Foi eu que doutrinei ela, a nossa secretária ali. Não, tu tinha que ver. A outra pessoa foi, não, mas a margarina é bom. Todo mundo come. Entendeu? Então, não tem. É igual Coca, todo mundo toma. É Todo bom? mundo toma. Então, uma falta um mínimo, alguém vai ter que começar a construir esse negócio. Sim. E, na parte do agro, nós estamos conseguindo. Já tem várias pessoas aí que eu conheço que não plantam RR2 de jeito nenhum. Não paga royalties, não vem vantagem nenhuma e não plantam, entendeu? O pessoal quer se libertar, isso vai aumentando. E dentro da parte urbana, dentro da cidade, a saúde é um dos mais sensíveis, porque não há o que chegue. Entendeu? Assim, de assistência, de médico, dinheiro, recurso. Só que tu vê todas as administrações focando lá naquele que é um clientelismo, na verdade, né? Porque o vereador lá, alguns ajeitam lá e tal, botam o meu na frente e vão arrumar voto lá. Mas de uma maneira geral... Luiz, olha só, o que está acontecendo aí no teu entorno, Luiz, não sei se tu está sabendo, eu vou aproveitar e vou trazer esse alerta aqui para nós, ó. O que está acontecendo nos municípios aí do teu entorno, ou seja, no interior do estado do Rio Grande do Sul, que não poderia estar acontecendo. Eu fiquei sabendo de uns amigos aí do teu entorno, tá? Vou dizer desse jeito aqui, que o povo está botando o chip aquele para identificar a glicose, a pressão, porque não querem mais. As pessoas perderam a noção. Sim, outro dia um amigo meu disse que ficou esperando uma família que tinha marcado um compromisso, porque a pessoa estava botando o chip num laboratório para mensurar a glicose e não estava dando certo o chip da glicose. Tá desse tipo, não mano. Não estava conseguindo medir de tanta glicose. Mas é assim, ó. Aí tu tenta solucionar aquele problema com outro, né? O problema base tu nunca resolve, daí que é o excesso de glicemia na alimentação. Depois que eu aprendi isso aí é tão básico, sabe? Mas é lógico. Eu vejo a maioria esmagadora dos problemas. Aí tu tem pessoas com problema renal, com demência, com fraqueza muscular, um monte de problema, tudo é excesso de açúcar, alimentação completamente errada. E as pessoas vão no mercado, compram aquelas coisas gostosas, né? E estão achando que estão se alimentando. E aí vai sobrecarregando tudo. Né? Daí não vai ter o que chegue, entendeu? Vai tendo Eu acho que, viu, Fux, te ajudando nesse tema aí, nós estamos propondo dentro do GAS, do nosso grupo de agricultura sustentável, sempre que possível fazer eventos junto com médicos. Porque, cara, nós estamos falando de alimento é saúde, a gente vive falando isso, a gente repete isso dia... Não, médicos integrativos. Tu não cuida com esses médicos, porque eu sei que é capaz de ter uns médicos assistindo nós aqui, eu acho que os que nos assistem não são esses veterinários de gente, né? Pelo amor de Deus. Não. Nós trabalhamos com... pra você ter uma ideia, nós estávamos gravando o programa lá em Petrolina agora, para falar do evento que ia ter no outro dia e tal, e falamos do tema de agricultura regenerativa e tal. E a próxima convidada era uma médica integrativa, a doutora Georgia. E ela ficou encantada. Falou, gente, eu nunca vi agricultor, eu nunca vi os agricultores, nunca vi o pessoal de agricultura se preocupar com isso. E é isso, o problema está no alimento. Ela começou, tipo assim, ficou assistindo a gente ali, e depois que ela entrou, que foi a vez dela, ela começou a falar disso. Ela falou, não acredito que os produtores estão começando a enxergar isso, que todos os problemas que a gente tem hoje vêm do alimento. E aí, quantas vezes a gente escutou isso? Você é o que come, né? Você tem que comer saudável, não sei o quê. E aí ela ficou encantada, eu falei, gente, e ela propôs, vamos fazer eventos em conjunto, médicos integrativos, inclusive, até teve essa proposição dentro do evento nosso, para mudar esse termo de agricultura regenerativa para agricultura integrativa, para integrar tudo, tem que integrar tudo, solo, planta, animal, ser humano, senão nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum. O doutor Yamada vive falando isso. Ele saiu, ele tem quase mais de 80 anos de idade, um amigo nosso. Ele saiu da agronomia e foi para medicina, porque ele falava que não tinha mais solução na agronomia, que ele tinha que ir para medicina. Fez medicina depois de velho, depois de 70 e poucos anos de idade. Foi lá tratar de autismo, não sei o quê, hoje ele é médico integrativo, trabalha principalmente com autismo, com Alzheimer, porque ele sabia que vinha do alimento. Só que ele pegou e voltou para a agronomia de novo, porque ele falou, não tem solução na ponta.
tem que voltar para agronomia, tem que resolver o problema aqui. Tá vendo o tamanho do negócio? É isso. Mas é por isso, eu fiquei ouvindo o relato do Luiz, e eu conheço um pouco da história dele, porque a gente já conversa há bastante tempo, né, Luiz? Eu sabia da dengue dele. Nós dois sabíamos da dengue dele. Ficou mal muito tempo, gaúcho aí. Ele sumiu, ele desapareceu, eu até achei que estava bravo comigo. Eu pensei, devo ter falado alguma coisa. Eu achei que ele tinha atravessado, como diz o goiano, achei que ele tinha atravessado o córrego e não voltava mais. Maluco. Deus eu não era tão apavorado, mas a minha esposa... Eu achei que ele estava comigo, eu achei que ele estava bravo. Eu pensei, tá bravo, o homem tá bravo, deve ter me bloqueado e eu nem vi. Não, mas aqui, ó, o que eu faço, né? Que ouvindo o relato do Luiz é muito bacana, porque eu nunca fui para esse lado. Eu sempre fui contra os transgênicos. Meu pai era contra. Meu pai foi contra, meu pai ensinou nós. E eu tenho a graça de nunca ter tomado Coca-Cola. Eu nunca comi margarina. Então, eu fiquei ouvindo o Luiz e eu pensei, eu sou riquíssima mesmo e não sabia. Entendeu? Eu não tenho essas alergias. O que eu tenho de alergia, eu acredito que seja por viver na cidade por causa... Porque uma vez, ó, com esse cabelo branco aqui, quando meu cabelo começou a ficar muito branco, eu tenho umas pessoas da família que têm salão de beleza, e daí queriam pintar meu cabelo. Eu dizia, sai daqui, eu não quero pintar meu cabelo. Incomodaram, encheram a paciência até que pintaram meu cabelo. Eu quase morri. Foi aí que eu descobri que eu tinha uma alergia que eu não sabia. A minha cabeça ficou com um vergão desse tamanho inteira. E aí eu disse, não, é essa tinta. Aí passou uns dias, me pintaram de novo, piorou. Resumindo, eu tive que ir para o médico para fazer os exames para ver o que é. Aí o médico, né, o resultado do exame deu que eu tenho alergia aos componentes da borracha e da gasolina. Então, provavelmente é pelo contato que eu tenho andando por aí. Mas eu nunca usei esmalte, eu não usava nada, a não ser sabão de soda para lavar a cabeça. Então, eu só fiquei sabendo que eu tinha aquela alergia por causa da tintura de cabelo. Mas fora isso, graças a Deus, eu não tenho nada, porque eu sempre comi o mais natural possível. Sempre. Não tomo água que não seja de poço, Luiz. A gente perde. O que essa médica falou que eu achei que é interessante, vou citar o nome dela aqui, doutora Cíntia, porque eu até vou dizer, eu paguei a primeira consulta de R$750. Não achei caro. Para quem ficou mais de 2 horas no consultório. Médico homeopata é esse preço também, garoto. Quem é que fica 2 horas contigo no consultório? Não mais de 2 horas. Exatamente. Bueno, serviço bom tem que pagar, mas eu não achei caro. E daí ela falou o seguinte, que tinha que parar com os alergênicos, porque todas as minhas vitaminas principais estavam baixas. Selênio, coenzima Q10, vitamina B12, zinco. O processo alérgico consumia demais aquilo ali. E eu pior é que eu suplementava aquilo ali e não adiantava. Entendeu? Então, daí o que é? Excesso de anticorpos, eles vão agredindo o corpo, né? Esse é o processo da inflamação. Teu corpo tá se agredindo, né? E daí, tu imagina isso numa escala de um país inteiro aí, pessoal inflamado, cheio de alergia. Bom, isso é uma mina de ouro para farmácia e para vender remédio, né? Então... Remédio de um lado e suplemento de outro. Exatamente. Já que vocês falaram disso, por que tem a tal da tensão pré-menstrual nas mulheres, que é o grande problema, que inclusive acaba com famílias, a história da tensão pré-menstrual. Tireoide é outro problema. Entendeu? É alimentação feminina, absolutamente. A minha patroa parou com isso aí, depois que seguiu a minha linha. Parou? Sim, não tem mais nada. Se tu tiver uma alimentação... Exato, não tem essa história de... Porque se a gente ouvir esses veterinários que querem... Eu chamo veterinário só para... Né? Esses veterinários de gente aí, esses complicados... Tem alguém da Associação Médica anotando ali. Os veterinários vão ficar... Os veterinários de verdade vão ficar bravos comigo. Mas esses aí que vivem... Né, eu já ouvi vários médicos dizendo assim... toda mulher tem tensão pré-menstrual e já vem com aquelas piadas, né, e tal. Não!
É que é isso, eles querem que as pessoas queiram esses problemas. É isso. Uhum. Não Sim. tem essa de tensão pré-menstrual. Tu vai ter se tu for isso. Se tu tiver essa vida infame aí que nós estamos mencionando aqui agora, né? Mas é só tu sair Sim. dessa vida que tu vai te regular absolutamente. Claro que tem outras coisas que interferem e a gente pode ter outros problemas, sem dúvida nenhuma. Mas tudo é decorrente da alimentação, não tenha dúvida que é. Não tem dúvida, não. E aí a vida vai virando essa celeuma. Me diz uma coisa, eu acho que para hoje tá show de bola. O povo aqui já agradeceram nós, o João aqui, ó, tem o João Paulo aqui, que é lá de Rondônia. É Rondônia, né, João? Eu nunca sei se é Rondônia ou Roraima, eu sempre me perco com esses dois estados. E ele disse que nós, os três aqui, porque ele já acompanha das outras conversas, aquela reunião que nós tivemos também, o João participou. Então, ele estava aqui agradecendo a nós por hoje. Eu acredito que foi uma conversa muito bacana. Nós começamos um pouco mais pesado, tratando da água. Esperamos que as pessoas, né, nos ajudem aí para nós impedirmos. Vamos junto, vocês dois sabem aí, nós somos parceiros. Vamos junto fazer a nossa parte para a gente resgatar essa situação que nós mesmos permitimos, né? Fomos nós mesmos que permitimos chegar. Nós temos amigos nossos aí, né, que defendem essa desgraça, que quando a gente fala, inclusive, brigam conosco, né? Eu sou chamado de um monte de coisa, vocês também, a gente já foi, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos se ajudar. Claro. Eu acho que nós podemos marcar outro dia de novo para falar um pouco mais, Rogério. Temos que acordar. Nosso objetivo é acordar mais pessoas. Tá aqui o João, ó. O Rogério podia trazer um pouco, assim, das inovações que estão fazendo no campo dessa agricultura alternativa, né? Sim. Tem coisa. Cara, eu vi em Petrolina agora uva e manga sem nem 1 quilo de adubo nem defensivo químico há 10 anos. Coisa impressionante, cara. Tipo assim, coisa que eu nunca imaginei. Mas vai lá ver se é a maioria. É a minoria absoluta. É o mesmo esquema. Então, assim, nós estamos tentando acordar, levando no evento e tal. As pessoas têm que entender que tudo que depende, eles dependem 100% da água e do alimento. De mais nada, não é de celular, não é de energia, não é de nada. É do alimento e da água. Acabou isso aí. Se você não tiver qualidade aí, você não tem mais nada. É ar, água e alimento. É isso. Vamos marcar outro dia, então, daí a gente fala especificamente dessas soluções aí. Vamos começar do começo ao fim falando disso, e aí vamos se ajudar aqueles que já estão querendo, porque a gente tem feito aqui nesses nossos bate-papo, é para isso mesmo. Então, eu quero agradecer a vocês dois. Luiz, obrigada, muito obrigada mesmo. Rogério, brigadão. Não sei se vocês querem fechar com mais alguma coisa, né? Fiquem à vontade, senão vamos embora. Agora que as crianças já estão me enchendo as paciências que querendo brincar. Pai, você chegou tarde, vem brincar. Um abraço, obrigado, Márcia aí. Valeu. Conte conosco. Tchau. Valeu, Fux. Valeu, Márcia. Um abraço, se cuidem. Obrigada a todos que estivemos juntos aqui. E vamos fazer a nossa parte. Peguem lá a parte do começo, vamos cobrar os deputados todos. Obrigadão, um abraço. Um abraço, com Deus. Tchau. E água de poço. É isso aí.